Gente, boa noite. Novamente, com muita alegria que a gente volta aqui a essa casa. Eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de estar aqui junto comigo no dia que eu tenha feito uma apresentação sobre o tema. Se quem ainda não teve essa oportunidade, ainda dá tempo de correr ainda. Aproveita. Esse tema de hoje é um tema, e toda vez que eu venho aqui, eu acho que eu acabo falando a mesma coisa. Falo um pouquinho diferente, mas é sobre o mesmo assunto. Eu acho que eu sou um pouco repetitivo. E como é que surgiu esse tema? Esse tema surgiu que eu tinha marcado com a Carol uma data para voltar aqui e a gente não tinha na época ainda um tema. E, bom, o tema, qual vai ser o tema? Não sei. Aí um belo dia, dormindo, me foi dito, pedido tereis. Eu falei, bom, pedido tereis, né? Surgiu o tema. Essa é a história por trás desse tema. E ele vai... Pedido tereis é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o tema não recai sobre esse capítulo. O meu propósito aqui é trazer uma reflexão sobre a prece, a oração e como é que a prece e a oração, como é que ela funciona na nossa vida, né? Por que a gente usa uma prece, uma oração para pedir e por que a gente obtém, né? E onde é que a gente tem, assim, na literatura, referências a isso também, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir a todos, né, de fazer o primeiro passo, né, seria um convite a uma brevíssima reflexão. Eu posso pedir a sua ajuda? Você poderia passar para o próximo, por favor? Só dá uma olhadinha. Tá, então, essa reflexão que eu gostaria até de pedir que todos pensem, leiam e repitam, né, esses 3 pequenos parágrafos internamente, mentalmente. Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia e sua infinita bondade. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus, pedimos que Ele nos aconchegue no seu colo amoroso e que nos embale, reconfortando as nossas almas. Que o amor de Deus inunde os nossos corações e que possamos transbordar esse amor, irradiando em todas as direções, em especial no nosso lar, no nosso refúgio sagrado. Quer dizer, isso aqui é uma breve oração e ela tem 3 etapas, 3 fases. Ela tem uma fase de louvor, uma parte que é um louvor, tem uma parte que é um agradecimento e tem uma parte que é um pedido. Então, essa basicamente é a estrutura que uma oração deve ter. Ela não é longa, ela não tem palavras mágicas, maravilhosas, ela não tem um rebuscamento literário, mas ela fala do que precisamos. Eu até algum tempo atrás, até recentemente, eu tinha uma dificuldade com essa questão de louvor. Eu achava que louvor era uma coisa de fanático, né? Fanático que fica louvando. E a gente vai ver nos próximos slides que louvor é uma coisa que nós fazemos, sem percebermos. Por exemplo, está chegando a primavera, a gente acorda de manhã, o sol está nascendo, o céu está iluminado e nós ouvimos pássaros cantar, que não temos ouvido já há alguns meses. E aquilo nos emociona. Quando a gente se emociona com isso e a gente percebe, reconhece a beleza da natureza, nós estamos louvando a Deus. É uma coisa simples que não sabemos. Então nós louvamos a Deus todos os dias sem nos darmos conta. Tá? Por favor. Aqui eu acho que vocês conhecem. Tem 2 slides com 2 frases, são 12 Chico. Por várias vezes o nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância. Da oração e da vigilância. Orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou o nosso pensamento a Deus em pedido ou em louvor. Significa também discursar, expor os nossos pontos de vista. E por isso mesmo, a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático, do cristianismo, porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades, não necessidades, suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé. Então, é um texto assim pequeno, mas
rico, né? Então, é uma coisa que a gente vê aqui, cada um de nós ora segundo as nossas próprias possibilidades e de crer ou de interpretar o fenômeno da fé. A fé é uma coisa assim misteriosa, né? Ninguém sabe exatamente definir o que é fé. Alguns têm mais, alguns têm menos. Surpresa, gente. Fé a gente desenvolve. A gente primeiro começa acreditando. E acredito, mas será que tem mesmo? Será que tem esse de vida após a morte? Tem mesmo? Né? Aí daqui a pouco a gente desencarna, tem. Aí, ou então alguém conhecido nosso desencarna, e a gente fica naquela dúvida, né? Aquela dor, aquela saudade. Aí vem uma comunicação, né? Uma comunicação que não dá para inventar, de coisas particulares, né? Coisas da memória. Então, são coisas que a gente desenvolve, por favor. Né? E aqui tem nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, aqui é o gatilho da coisa, né? O catch, né? A solução do problema é complicada, não depende apenas do esforço dos benfeitores. Exige mudança nossa. Né? Muitas vezes a gente ora, né? Ai meu Deus, pelo amor de Deus, me faz ganhar na Mega Sena, me faz ganhar na loteria, eu vou ser bom, eu vou ser cristão, eu vou ajudar todo mundo, vou comprar um Porsche, um Lamborghini, uma Ferrari, mas eu vou ajudar muita gente. Quer dizer, isso e muitas vezes até contradizendo o nosso compromisso antes da encarnação. Todo mundo aqui sabe que existe uma coisa chamada programação encarnatória? Antes da gente encarnar, se a gente for muito bronco, aí também não adianta, né? Porque, por exemplo, se a gente pega um bebê de 1 ano e meio, não adianta para argumentar, não, está na hora de você jantar agora, porque né, você tem que comer carne, feijão, coisas que nutrem, não vai entender, né? Então tem que ser tutelado. Espiritualmente também, se a gente for muito bronco ainda, a gente precisa de alguém que nos jogue na fogueira para a gente poder passar pelas experiências. Mas, a partir de um certo momento, quando nós temos consciência e responsabilidade absoluta, relativa sobre os nossos atos, a gente começa a não aguentar mais estar atrasado. Gente, eu não aguento mais repetir isso. Eu vivo fazendo isso, né? Aí, eu falo assim, bom, então vamos ver uma encarnação que me ajude a melhorar algumas coisas. Aí eu quero passar por alguma dificuldade financeira porque eu não soube valorizar, ter estabilidade financeira. Aí já não soube valorizar, né? Aí eu venho em casa, esqueço que eu pedi aquilo. Aí eu tenho ressaca porque eu estou querendo viver a experiência que eu caí, que eu já vivi, que eu já falhei. Mas eu quero, porque aquilo é confortável para mim. Aí eu rezo para ganhar na Mega Sena. Deus não me dá. Por quê? Porque eu tenho que me mudar. No dia que eu não te der mais valor nenhum àquilo, talvez aquilo venha na minha mão para eu fazer um bom trabalho. A riqueza é uma das provas que a gente mais facilmente cai, né? Porque a gente esquece muita coisa, né? Então, ela nos dá poder, né? A gente se acostuma com o conforto em dar ordem, ter servos, serviçais, empregados, motoristas, né? Abanadores de leque, e a gente acaba caindo. É uma prova difícil. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, né, como eu falei, ao orar nós devemos louvar a Deus, agradecer e, se for o caso, pedir o seu concurso para as nossas aflições. A gente pode pedir para que Deus tire uma pedra do nosso caminho. Adianta isso? Vai adiantar? Não, porque se a pedra está ali, é porque a gente tem que trabalhar aquela pedra. Aí a gente vai, Deus tira a pedra do nosso caminho, a gente continua, daqui a pouco é outra pedra. Aí daqui a pouco outra pedra. Então não adianta. A gente não tem que pedir para o problema desaparecer. O que a gente tem que pedir é uma receita para lidar com o problema. A gente vai ver essa receita mais tarde em 3 etapas novamente. Tá, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Pelo amor de Deus, não deixa a pergunta para o final, porque ninguém faz pergunta no final. No final é aquele momento constrangedor que ninguém fala. Né? Então tá, tem um comentário. Então, por favor. Quando devemos orar? Alguém, por favor. Quando vocês acham que a gente deve orar? A todos os Sempre.
O que a oração faz com a gente? A gente vai ver aqui exemplos disso. O que quando a gente ora, veja bem, se eu já comentei isso aqui numa vez, né? Eu deixei minha carteira ali, o Léo vai, eu estou desapercebido, ele vai pegar todo o meu dinheiro, 2 libras. Aí quando eu descubro, né, eu sou invadido por aquela onda de fraternidade, né? E emito aquele amor divino, né, do Léo. Eu emiti uma energia numa frequência que não é muito boa, vamos chamar assim, né? Não, não vai me ajudar muito. Agora, se eu, ao invés disso, né, eu fizesse uma oração, meu Deus, me ajuda a superar essa onda de fraternidade, ele deve estar precisando. Né? Então, eu estou tentando me conectar com um plano positivo. Faz sentido isso, gente? Né? É como a gente está querendo ouvir uma rádio boa FM. Se ligar o rádio AM não vai rolar. Né? Tem que ligar o quê? Tem que ligar no FM. Então a gente tem que sintonizar a nossa mente com o plano correto. Por quê? Se a gente quiser sintonizar a nossa mente com o plano não tão correto, não tão benéfico, não tão positivo, a gente pode, ué. Só não vai ganhar muito com isso no longo prazo. Tá? Então, quando devemos orar? Sempre. 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 Não está fazendo nada. Como é que é simples? Eu não estou fazendo nada, estou sentado no sofá da sala assistindo televisão. Ai, meu Deus. Não, gente. Como é que a gente... Qual é a primeira fase da oração? Não é o louvor? Então, só em a gente ter um ato de louvor, a gente já está em oração. Gratidão pelo que a gente tem. Né? Quantos aqui não têm uma perna? Levanta a mão, por favor. Já é uma bênção, né? Ninguém aqui precisou não ter uma perna. Então, essas pequenas coisas que a gente não valoriza, elas têm um imenso valor. Como devemos orar? Alguém? Antônio. Como é que a gente deve orar, Antônio? Já é uma questão particular, não é? É. Cada um tem seu jeito? Cada um tem seu jeito, mas só tem um detalhe. Com o coração. Com o coração. Né? A gente vai ver, existem passagens, até no Evangelho, em que não adianta eu ir para a rua larga e fazer um discurso para todo mundo me ver orando, né? Porque essa já é a minha recompensa. Né? A oração, ela é sincera, até porque, vamos lá, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, não é isso? Vocês acham que se tem um cara que tem isso tudo, a gente consegue esconder alguma coisa dele? Então ele já sabe exatamente quem a gente é. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Mais que a gente mesmo. Por isso ele nos dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Então quando a gente faz uma oração, o que a gente faz? Primeiro, a gente pratica, demonstra humildade, né, as bem-aventuranças aí. A gente pratica resignação, a gente pratica fé, a gente pratica mansuetude, né? Tudo isso. Então a fé é essa mola que nos permite fazer a oração correta. E a oração é essa ligação que a gente faz com o plano que vai nos ajudar. Espero que faça sentido. Tudo bem? Próximo, por favor. Vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedir e obtereis. Mas isso aí não é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é. É sobre a oração. Mas vamos ver isso aqui. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então por que eu não ganho na Mega Sena? Né? Porque a gente está falando aqui de uma coisa moral, a gente vai conseguir auxílio para superar uma necessidade. Né? Se for em nosso proveito, em nosso benefício, a necessidade pode ser amenizada. Existem situações em que na programação encarnatória de uma pessoa, ela pode ter perdido um braço, ela vai perder um braço com certa idade.
Mas acontece que por causa do bom trabalho que ela vinha desenvolvendo, ela perdeu 2 dedos. Isso é possível? É possível. Então, diz, eu vou deixar isso para depois, para não estragar a surpresa. Vamos lá, por favor. O Livro dos Espíritos, capítulo 2, da parte 3ª da Lei de Adoração. A gente está falando do louvor, né? Ainda, que é a primeira fase ali. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem e sua alma. Ou seja, quando elevamos o nosso pensamento a Deus, quem sabe o que é Deus aqui? Ninguém sabe, né? A gente não consegue imaginar, está além da nossa imaginação. Mas a gente pensa numa coisa assim, muito poderosa, muito, né? Muito amorosa, muito que pode com tudo. Né? E a gente pensa, e a gente tem essa nossa gratidão por nós existirmos. Então, quando a gente pensa, eleva o nosso pensamento a essa fonte de tudo, já estamos fazendo em um ato de adoração. Só por fazer essa conexão, essa ponte, essa pretensão de ser ouvido por Deus, já fazendo essa conexão. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. E só a gente fazer a prece, nós já estamos adorando a Deus, já estamos no ato de adoração, fazendo louvor, inclusive. Por favor. Louvar significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar e glorificar. Segundo Rodolfo Caligares, a louvação consiste em exaltar os atributos da divindade. Então, só nisso a gente já está fazendo uma adoração. Emmanuel ressalta que é forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, palavras vazias que o vento leva. É alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento. Por que nós sofremos? Por que nós fazemos sacrifícios? Não é para nos exercitarmos? Não é para que a gente progrida, no final das contas, não é isso? Então, na verdade, essa encarnação que todos nós, né, cada um de nós, está tendo aqui neste presente momento, não é uma grande oportunidade de evolução, de progresso? Então é uma bênção, não é? Dizem que um grupo, para fazer a reencarnação de um grupo de pessoas, tipo um grupo familiar, demoraria hoje mais ou menos uns 300 anos. Essa oportunidade, tem muita gente para encarnar, gente. Essa oportunidade que nós temos aqui hoje é muito grande, é muito boa. Então as dificuldades que nós temos, ai que vida infeliz, eu não consigo ter dinheiro para comprar um Porsche. Sabe? Não é nada. Essas dificuldades que nós temos são necessidades que nós temos de expurgar de dentro de nós coisas que nós nos acostumamos a fazer. Faz sentido isso? Então, se a gente, eu consigo um emprego, uma semana depois eu sou mandado embora, consigo outro, 2 semanas depois eu sou mandado embora, eu fico sempre empregado, mas eu nunca fico no meu emprego mais de um mês. Vocês acham que isso é só coincidência? Ou isso é para eu aprender a valorizar alguma coisa que eu talvez não tenha valorizado em outra vida? E que isso talvez gere dentro de mim uma culpa. E eu preciso passar para isso para me reajustar, para reequilibrar a minha mente, ou o meu espírito. Faz sentido isso, gente? Faz. Tá? Isso é a minha visão, tá? Por favor. Louvor a Deus. Bom, aqui tem um monte de frases, né? Então vamos lá. Vou passar só pelo azul. Toda vez que olhamos o milagre da vida se desenvolvendo no ventre materno e nos emocionamos, estamos louvando a Deus. Para admirar um trigal esparramar-se com as carícias do vento, será esse o louvor a Deus. Eu não sei se nos 50 anos depois existe se apresenta, não me lembro da história, se apresenta como uma pessoa do sexo feminino que havia se disfarçado de homem, vivia num convento, num mosteiro, e era expulsa de lá. Desculpe. A história é mais ou menos essa, né? E no livro conta que ela passou o resto da vida arando a terra. E isso foi uma atitude de louvor. Por quê? Porque ela foi grata a Deus por ter a terra e tirou da terra o próprio sustento, através do seu trabalho.
ou seja, teve todas as condições dadas pelas circunstâncias para sobreviver. Teve uma terra, tinha energia, tinha força e sobreviveu. Isso era um ato de louvor. O arco-íris, o cheiro da chuva que nos faz refletir a respeito da sabedoria da natureza, são momentos de louvor ao Criador. É necessário que o nosso louvor se estenda além do momento de enternecimento e admiração. Estaremos louvando a Deus quando respeitarmos as obras da criação. Louvaremos a Deus olhando o nosso próximo como irmão. E embora tantos pensem no louvar a Deus como algo etéreo ou místico, algo interno ou metafísico, louvar a Deus pode estar nas ações mais simples do nosso cotidiano. O Espiritismo ensina que não existe nada que seja maravilhoso, nada que seja sobrenatural. Vamos voltar aqui, talvez para quem não conheça, não tenha estudado na direção mais objetiva, né, do Espiritismo. O Espiritismo ensina que tudo que acontece no universo acontece conforme as leis da natureza. Nós sabemos que a interferência ou a influência de um espírito para outro espírito se dá através de energia, magnetismo, e a gente vai até tocar um pouco disso aqui adiante. Então, não existe nada místico. A oração não é uma coisa, não, eu vou fazer aqui uma oração e vem um anjo e um arco-íris ou um duende, não tem nada disso. Eu vou fazer aqui uma oração, eu vou entrar num estado de vibratório, quem não sabe o que é vibratório, vibração, um estado de frequência, um estado de sintonia, num estado em que eu vou me abrir para os planos positivos e me fechar para os planos não tão positivos. Então eu vou receber a influência, é igual uma esponja. A gente pega uma esponja, tem uma bacia com vinagre e uma com água. Pega a esponja, bota na bacia com água, não vai absorver vinagre. Bota na bacia com vinagre, não vai absorver água. Então, nós somos essa esponja. De acordo com a nossa própria sintonia, nós vamos permitir que a água ou o vinagre tenha acesso a gente. Eu vou fazer a primeira pergunta de novo. Faz sentido isso, gente? Faz. Obrigado. Por favor. Então, aqui no mundo maior, André Luiz, psicografia do Chico Xavier, tem uma prece, né? E eu fiz aqui Mas essa aí tu lê toda. Essa eu leio toda, com certeza. Né? E vem aqui, né? Mas eu vou ressaltar o que está em azul. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito, é um pedido, de penetrar o caminho da luz. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, humildade. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos da tua criação interminável, fé. E antes de tudo, louvamos a grandeza, que não nos oprime a pequenez, humildade. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Pediu o número da cena? Pediu um Porsche, uma Ferrari, uma Maserati? Não. Pediu o quê? Pediu persistência, né? De uma maneira conforto. Desculpa. Sabedoria.
a prece. Né? Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, né, coletânea de prece espírita, o último capítulo. Gente, eu já falei isso aqui uma vez e eu vou repetir. Na hora que o Kardec codificou a filosofia, não gosto da palavra doutrina, filosofia espírita, e ele escreveu, né? Qual foi o primeiro livro? Primeiro livro, gente. Qual é o primeiro livro da codificação? O Evangelho segundo o Espiritismo. Não, senhora. Livro dos O Espíritos. livro dos Espíritos. Depois ele publicou o livro dos Médiuns. Aí depois ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é? As preces. Coletânea de preces espíritas. Lindas preces. Tem pra tudo. né? Gente, olha só, dentro, né, da sequência, a gente, para chegar nas preces, deveria ter lido o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho, para chegar na prece. Né? Então, tem gente que acha assim, não, essas preces aqui são pro final, isso aqui não vale muito não, isso não é muito importante não. É só um apêndicezinho, se a gente não souber fazer uma prece, recorre ali. Está escrito apêndice. Tem algum lugar que diz que o capítulo 10 é mais importante do que o capítulo 19? Não tem. É um capítulo com a mesma hierarquia dos outros. Só que é o último. O último é menos importante ou será que o último é o epílogo, é o capítulo final da novela? Quem é que não vai assistir o último capítulo da novela? No meio ninguém assiste, né? Não acontece nada. Mas o último todo mundo assiste. Então, é o capítulo final da novela. É o resumo de tudo que tem na filosofia espírita. Se a gente olhar as preces, a gente vai ver a filosofia espírita inteira ali dentro. Está tudo ali. Tá? Então tem uma prece que é um ato de submissão e resignação. A ti dirigir meu olhar, ó Eterno, e me sentir fortalecido. Né? O Espiritismo é o Consolador prometido? Bom, para quem não acredita, tá? Prova viva. És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, conheces a fraqueza da minha carne, não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora, faze brotar a fonte da água viva, onde eu me descedente. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Olha a mega cena aí. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. O objetivo da nossa encarnação não é a progressão, e o objetivo da progressão, evolução, não é nos tornarmos tão próximos quanto possível de Deus? Sim. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu o servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Mais ou menos resume um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Tá? Então vamos lá, vamos continuar, que ainda faltam 92. Bom, então, aí eu tinha comentado antes, né, que a prece deveria ter 3 etapas, né, louvor, agradecimento e pedido, se for o caso. E agora o pedido, ele também tem 3 etapas ou 3 componentes, né? O que a gente deve pedir diante de uma dificuldade? Adianta pedir que a dificuldade seja removida da nossa vida? Não adianta, porque ela está ali porque nós precisamos dela. Então nós temos que pedir, deveríamos talvez pedir, resignação para aceitar que a gente tem que passar por isso, paciência para chegar, né, a saber que vai ter um fim. No Emmanuel não disse, o Chico escrever, isso vai passar, né, uma coisa parecida com isso, botar no pé da cama. Gente, tudo passa. Até uva passa, até uva passa, tudo passa, gente. Tudo passa. Aqueles momentos maravilhosos, quem já teve a oportunidade de conviver com um bebê de 1 mês, de 10 dias, de pouco tempo, quem não teve essa oportunidade, bom, procure ver, é uma das melhores coisas da vida.
aquela coisa que depende de você para tudo, né? Aquela coisa frágil, linda, maravilhosa, cheirando a neném, passa. Ué, daqui a pouco, vocês não vão acreditar nisso, mas eu já fui bebê também, né? Já fui novo, já fui jovem, né? E agora eu estou aqui, então eu já fui. Então tudo passa, aquela coisa passa. Artrose, né? Né? Aquelas dorezinhas que vão aparecendo aqui e ali. Quem não chegou ainda aí, nesse ponto, vai chegar. Aí o que vai acontecer? Daqui em diante, fisicamente, é só dar um rio, né? É só ladeira abaixo. Vai ter um dia que o corpo vai acabar. Né? Aí eu vou ser desligado, se Deus quiser, né? Não vou merecer muito um lugar assim, muito pesado, mas de qualquer maneira. Né? Aí o que vai acontecer? O corpo vai acabar. Então tudo passa, gente. O que é bom e o que é ruim passa. Aquelas dores de velhice, né? Às vezes demência, câncer, que provocam sofrimento, passa. E por que essas coisas existem? Para nos purificar. Tudo isso existe para quando isso não tem nada a ver com prece, né? Vamos voltar para o assunto aqui. Né? E a terceira coisa é que a gente tem que pedir, às vezes, para ter fé, porque às vezes a gente vacila. Então a gente precisa de ajuda. Gente, deixa eu contar um negócio aqui que vocês não sabem, mas é verdade. Ninguém vai acabar essa vida anjo. Tá? A gente está assim meio longe. Então, a gente às vezes acha que a gente vai conseguir virar anjo em 10 anos. Não dá. É um passinho de cada vez para a gente ter que voltar. É interessante, você está falando. A oração é um dos meios de se reconectar, lógico, né, com a espiritualidade. Desculpa. A oração é aquele cabo de chupeta quando a tua bateria do carro tá morta e você, né? E tem alguém lá em cima tem uma bateria grande e você liga aquele tum-tum. Né? Exatamente. Para que a gente tenha energia renovada para se autoconhecer e se enfrentar. Se reconhecer, sem julgar. A partir do momento que a gente possa se olhar sem se julgar, já é o caminho andado, já é um passo adiante. Acho que daí Exatamente. Então só vou repetir, porque talvez nem todo mundo tenha ouvido o que o Léo falou, é que é uma oportunidade de nós nos olharmos também quando fazemos uma oração. Né? A gente olha para dentro, né? A história do espelho mágico, né? A gente olha e vê quem a gente é. Gente, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo aqui tem inveja, tem egoísmo, tem... Né? A gente até já descobriu numa situação anterior que a gente aqui tem coleção de copo de pub em casa. Né? Então, não há... E olha, eu vou dizer mais uma surpresa para vocês. Deus ama vocês do mesmo jeito. E ama tanto vocês quanto ele ama Jesus, por exemplo, que é um pouco mais evoluído que a gente. Então, só um pouquinho. Então, não tem problema a gente ter defeito. Tem um pouco de problema a gente insistir em querer guardar esse defeito. Esse é que é o problema. Porque todos nós, um dia, vamos nos cansar dos nossos defeitos. Agora, você quer que esse dia chegue mais cedo ou mais tarde? A escolha é sua. A escolha é sua. Vocês vão, olha, garanto a vocês, já usei esse número uma vez, né? Em 20 bilhões de anos, vamos marcar um encontro. Em 20 bilhões de anos, todos nós seremos espíritos puros. Está marcado. Está marcado. 20 bilhões, bota a conta aí, vai fazendo a conta. Todo mundo aqui vai ser espírito puro em 20 bilhões de anos. Uns em um pouco menos. Bis. Vai ter, alguns seremos em 20 bilhões, outros em 12 bilhões, não sei. É a escolha de cada um, é o quanto você está interessado ou interessada em se sacrificar em prol do seu próprio benefício, né? Abandona-te a ti mesmo, pega a tua cruz e me segue. Já dizia ele. Já depois... Você está falando de tempo, tem uma questão
Se eu souber, não, com prazer. Essa contagem do tempo, ela é a mesma nas coisas espirituais? Você fala em bilhão, eu sei que você está... Eu estou falando do nosso tempo aqui, né? Porque a gente... vou fazer uma outra comparação já para facilitar isso. A gente conta um dia como sendo uma volta que a Terra dá em torno de si mesmo com relação ao Sol, não é isso? Né? Então, esse é um dia. Marte deve girar com uma velocidade diferente da Terra. Então, a duração nas nossas horas, né? Medir um dia em Marte, eu não sei quanto é, mas não deve ser 24 horas. Então, uma semana não deve ter 7,24. Está fazendo sentido? Né? Um mês não deve ter 30 vezes 24. Um ano não vai ter 365 vezes 24 das nossas horas. Então, essa noção de tempo que nós temos aqui é uma noção de tempo só nossa encarnada na Terra. Porque ela muda. Né? E agora? Vamos para o plano espiritual. Imagina que nós estamos aqui numa situação, vou usar um exemplo do André Luiz, né? Que nós estamos numa situação difícil, somos acolhidos, recolhidos e levados para uma enfermaria, para uma zona de tratamento no nosso lar. E estamos ainda numa situação introspectiva, sem comunicação com o mundo externo. Como é que eu meço o tempo? No médio. O tempo, ele é uma coisa que, se você não tiver uma referência externa, eu não sei responder essa pergunta. Faz sentido isso? Ele passa, com certeza que ele passa. Mas eu não sei como é que o espírito percebe isso. Em que medida? Em que medida? Eu acho que no mesmo tempo em que um encarnado faz uma coisa, um desencarnado pode fazer milhões de coisas mais. Porque, por princípio, não tem a matéria para segurar ele para trás. Tá? Mas isso aí sou eu raciocinando. Eu raciocinando é perigoso. Tá? Bom, a gente está... Mais alguém com algum comentário? A gente está falando aqui, né, no momento aqui, só do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu coloquei esse capítulo aqui, esse slide aqui até hoje de manhã, porque são os últimos capítulos do Evangelho, né? Então ele fala, buscar e achareis, que é a mesma coisa que pedido tereis, né? Talvez um outro enfoque, mas o conceito é o mesmo. Né? Você se alinha, faz um pedido, ou procura de alguma forma, e isso lhe será dado. Né? Aqui eu vou pular, porque não tem muito sentido dentro desse contexto. E aí no final, como eu tinha falado anteriormente, o último capítulo, a gente tem que ler o Livro dos Espíritos, com aquele prolegômenos que não acaba, né? Quantos de nós não caíram na tentação de parar o Livro dos Espíritos no prolegômenos? É interminável. Eu, quando converso com alguém, eu falo assim, gente, faz o seguinte, ó, vai na pergunta 1 e começa dali. Né? Porque depois você volta com curiosidade, porque senão é difícil, não é para todo mundo ler aquilo. É difícil. Aí depois a gente tem que ler o livro. Quem já leu o Livro dos Médiuns aqui? Pois é. Aí depois eu acho legal ler. Por que eu acho legal ler? Porque eu gosto de ler, não tenho dificuldade para ler. Mas porque explica muita coisa. Coisas que a gente vê ou vivencia no nosso dia a dia e a gente não entende que aquilo ali é mediunidade. Então traz, mesmo que você não acredite em tudo que está ali, é um objeto de reflexão. Então faz a gente pensar naquelas coisas. Eu acho que, pelo menos, já por isso, já vale a pena. É um livro assim, não muito fino, mas que eu acho que, né, para mim, vale muito a pena ter lido. Aí depois vem o Evangelho. Gente, são 3 livros. E no final tem as preces. Então, as preces, ó, capítulo. Não diz apêndice, anexo, né, cartilha, nada. É um capítulo. É tão importante quanto o primeiro. Tá? Bom, dentro do buscar e achareis, né, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Né? Ou seja, trabalhe por você. Pedi e se vos dará. Quem pede, recebe. Né? Então, pedi e se vos dará, buscar e achareis, bater a porta do abrirá. Ou seja, Mateus 7, capítulo 7, 7 a 11. Né? Dentro do buscar e achareis, pedi e se vos dará. Como é que a gente pede?
Gente, ela tem uma piada de novo, de sempre. Agora é só os encarnados. Como é que a gente pede? Né? Orando, fazendo uma prece. Né? Olha só, a primeira palavra do primeiro item do buscar e achareis é pedir, que é a primeira palavra do segundo capítulo depois, pedir e obtereis. É tudo ligado, é tudo a mesma coisa. Não. Desculpa. Ou ainda não, gente. Poxa, eu sei que a Marlene está desesperada. Ainda não. Ainda não. A Alex falou que ia encurtar a sua palestra. Vamos lá. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Estamos aqui no livro 3. É isso mesmo. É isso mesmo. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai. Por quê? O que é o perdão, gente? Todo mundo fala disso, é o perdão, o perdão. Sabe o que é o perdão? O perdão é quando eu pego aquela corrente que me acorrenta ao Léo, que ele me roubou minhas 2 libras. Olha que fortuna. Eu pego aquela corrente e eu parto, e deixo ele embora. Eu corto a amarra que me prende a ele. Eu paro de tomar aquele veneno que eu acho que ele vai morrer porque eu estou tomando veneno. Isso é que é o perdão. Perdão não tem nada a ver com o outro, perdão é com a gente. Quando a gente perdoa, a gente solta aquele peso, a gente fica mais leve. É isso que é o perdão. O perdão não tem nada a ver com o outro. O Léo não vai deixar de ficar furtando 2 libras aqui e ali porque eu perdoei ele. Eu vou pro inferno, né? Não, sério, eu estou fazendo isso porque ele me pediu que ele tem que praticar indulgência. Tá? Então, orar enfim com humildade. O que é humildade? Gente, humildade não é a gente achar que a gente não é tudo isso, sabe como é que é? Imagina, tem até, isso aí é motivo de várias apresentações. Imagina Jesus chega lá numa situação qualquer, aí vem Pedro para ele, mestre, não sou mestre, não sou isso tudo não, eu sou o mestre. Então humildade é a gente reconhecer o que a gente é. Quem é um bom carpinteiro, se tiver humildade, ele vai saber que ele é um bom carpinteiro, mas que ele não sabe nada de eletricidade. Isso é humildade. Por quê? Porque se nós temos uma qualidade, uma habilidade, isso faz parte da nossa programação encarnatória. E se ela se faz parte dela, significa que é para a gente usar. Porque se a gente não estiver usando, nós não estaremos louvando a Deus. Não estaremos respeitando um desígnio de Deus. Faz sentido isso? Falamos alguma coisa brevemente sobre uma habilidade artística, né? Eu posso ter sido, numa encarnação anterior, ou em 2, 3, um excelente pianista e ter usado isso de forma equivocada. Existe a possibilidade de eu ter, na minha programação espiritual, no meu DNA, no meu não sei qualquer coisa, ter vindo assim, nenhuma habilidade de piano. Pro piano, nada, não sei tocar piano, mas eu tenho aquele gosto, aquela saudade. Entende a tortura que isso representa? Para eu valorizar, ter a habilidade de fazer alguma coisa? Faz sentido isso, gente? Eu vou ficar perguntando isso sempre, né? Não vou fazer de uma piada desencarnada, não. Vamos lá, por favor. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem dirige. Aí está falando da prece, mas qualquer pensamento é aquele cabo de chupeta, né? Ou para quem não sabe o que é cabo de chupeta, jump start. Aquele cabo que a gente pega na bateria boa, liga na bateria do carro, que está sem bateria para ligar o outro carro. É isso. Então, quando eu tenho eu sou invadido por aquela onda fraterna, né? Com relação ao Léo, eu estou sentindo aquilo e estou emitindo aquilo com relação a ele.
Aí eu estabeleço aquele eu jogo o laço, né? Se ele estiver na mesma frequência, ele pega o laço, estamos ligados, tá? Tá a corrente, estamos acorrentados um ao outro. Se ele estiver em prece e estiver numa sintonia diferente da minha, imagina o seguinte, ele está lá no 5º andar, né, com vista para o Tâmisa, e eu estou lá no subsolo menos 18, eu jogo aquele laço lá em cima, não chega nele. Então eu jogo o laço e não consigo. Tá? Então a gente emite de acordo com a nossa vibração, com a nossa sintonia, com a nossa frequência. A prece, entendendo que a prece é uma coisa positiva, ela vai fazer com que a gente se sintonize com alguém que esteja naquela frequência. E muitas vezes, não necessariamente alguém encarnado. Se a gente ora para Deus, alguém vai receber isso. A gente vai ver isso. Tá? O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão de pensamento. Deixa eu ver a hora aqui, só para saber como é que nós estamos aqui. 8h15. Tá. Vamos lá, vamos passar, por favor. Bom, ainda. Quem não sabe o que é fluido cósmico universal aqui? Bom, todo mundo aqui sabe que nós estamos imersos numa atmosfera que é completa de ar. Não é isso? E que no vácuo não tem nada, materialmente falando. O Espiritismo ele ensina pra gente que o universo inteiro ele está inundado, completo ou preenchido de um fluido que nós não conseguimos perceber, que deu-se o nome de fluido cósmico universal. É um fluido etéreo e que nós não conseguimos perceber. Bom, aí vamos acreditar nisso. O fluido cósmico universal, ele é o meio através do qual a onda do pensamento se transmite, é transmitida. A gente, quando joga uma pedra no lago parado, a gente vê aquela onda se afastando, não vê? Né? Então, o fluido cósmico é a mesma coisa. Por exemplo, vamos fazer de uma maneira diferente aqui. O Sol irradia, radiação, a radiação do Sol atravessa o vácuo e chega na Terra e aquece a Terra durante o dia, não é isso? É assim que a gente esquenta, que a Terra esquenta durante o dia, né? Radiação do Sol. Então, como é que a radiação se propagou pelo vácuo? Não tem nada lá, como é que ela se propaga? Ninguém vê, mas acontece, não acontece? A gente acorda todo dia aqui com esse calor fantástico enorme, não é isso? Né? Então, é assim, a radiação através, ninguém vê, mas a gente observa os efeitos. Então, nos é ensinado que o fluido cósmico universal ele preenche o universo e que o pensamento ele é transmitido através desse fluido. Tá? Ele é o veículo do pensamento. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, um espírito e outro, né? Uma pessoa e outra, transmitindo de um ao outro pensamento. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Ou seja, se eu penso assim no Léo com muito amor, né? Eu emito uma onda mais forte do que se eu penso, né? Com um pouquinho de amor. Então a coisa tem isso, essa tem intensidade, tá? Vamos lá. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Ou seja, o espírito tem corda vocal, consegue emitir palavra. Como é que eles se comunicam? Pelo pensamento. Como é que o pensamento se transmite de um ao outro? Através do fluido cósmico universal. Está fazendo sentido isso, gente? Por favor. Pela prece. O que é a prece? Né? A prece é quando eu penso, eu me sintonizo numa frequência boa e eu penso e emito um pensamento, não é isso? Que se eu pensei, eu estou transmitindo pensamento, não tem que fazer uma coisa sem outra. Né? Então, digamos, eu estou fazendo aqui a prece para me ajudar a ter paciência, para superar um problema, uma dificuldade. Eu estou emitindo. Gente, o universo está cheio de benfeitor. Alguém vai ouvir. Se não estiver perto de mim, nós temos benfeitores juntos com a gente, não temos? Temos nossos anjos de guarda, às vezes, né? Quando a gente não erra muito, ele cansa e vai embora. Então,
É isso, pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes ideias sãs. Tá? Por favor. Aí vem aqui, volta só um pouquinho, só para eu ter certeza de que eu não pulei nada. Obrigado. Então, aqui vão ter, se eu não me engano, 3 slides com passagens do Evangelho. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar de pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos. Em verdade vos digo, já receberam ali o seu prêmio. Por quê? A vaidade ficou satisfeita, inflada. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Teu aposento não é o seu quarto não, gente. Aqui, ó, nosso templo. Se fecha, se concentra e ora para teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe que vos é necessário antes de vos pedir. Tá? Lucas. Alguns confiavam a própria justiça, então Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 dias por semana e dou dízimo de tudo que quanto ganho. O publicano, à distância, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado. Ou seja, essa prece aqui, exterior. Essa aqui, um pedido de socorro. Sincero, honesto. Deus sabe quem os dois são. Deus sabe quem a gente é. E o que espera da gente é que a gente também saiba. Tome vergonha na cara e resolva fazer uma coisa a respeito. Isso aí. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. A questão é o seguinte: adianta eu querer me comunicar legitimamente, com sinceridade, com honestidade, a uma vibração de amor, se eu estou guardando o rancor pelo Léo? Não adianta. Então, eu ia falar do Dante, mas o Dante não estava aqui. Então, não adianta, gente. Enquanto, imagina o seguinte: a gente é um balão que quer subir aos céus, cheio de amarra, não vai subir, vai ficar preso. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que arrebentar as amarras. Se eu não me livrar dos grilhões que me prendem às coisas mais baixas a que eu posso ter acesso, né? Raiva, inveja, rancor, egoísmo, né? Tudo isso, como é que eu vou acender? Como é que eu vou acender se eu fico me prendendo com essas coisas todas, essas correntes todas? Não dá, não tem condição. Então não adianta eu pedir: meu Deus, me ajuda a progredir. Mas espera aí, você fica aí que você me deve. Não adianta, gente. Não adianta. Tá? Então, vamos lá, por favor. O livro dos Espíritos. Como se comunicam entre si os Espíritos? O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão dos seus pensamentos. Como para vós o ar é o do som. Pergunta 1282. Tá? Então, a gente já está saindo do que é a prece para ir para a física da prece. Se isso faz sentido. Tá? Obrigado. Oração e atenção do Emmanuel. Oraste, pediste, desfazes, porém, de qualquer inquietações. E acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Acerena-te, ou seja, pediu. Tem uma piada, tem uma passagem, né? Uma piada, do livro, do filme, eu não li o livro. Eat, Pray, Love, eu não lembro como é que é em português. Que a Julia Roberts, ela conta uma piada que o camarada chegava para o santo todo dia. Ah, meu Deus, santo fulano, me faz ganhar na loteria. E todo dia ia lá, todo dia. Aí um belo dia a estátua vira para ele e fala assim: meu filho, compra um bilhete. Ou seja, faz a tua parte. Porque se a gente quiser que caia do céu, só chuva.
meteoro também, às vezes avião. Mas só isso, gente. Cai do céu de graça? Nada. Tudo é merecimento. Lembra da justiça divina? Quer dizer, para quem teve o prazer de estar aqui, de ser torturado, a cada um conforme as suas obras. Faz a tua parte. Não adianta ficar sentado no sofá da sala achando que não, eu vou aqui meditar e o mundo vai melhorar, eu vou conseguir. Acho difícil. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. São sempre o que precisamos, não o que queremos. Conquanto às vezes, de momento em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Tá? Terapia pelo espaço, outro livro. Os fluidos formam a atmosfera psíquica dos seres conscientes. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais com o auxílio do pensamento e da vontade. Aí vem aquela questão. Quem aqui nunca ouviu falar no umbral? Todo mundo já ouviu falar do umbral. Dizem que o umbral, eu não sei porque eu nunca fui lá, tem formas monstruosas, não é isso? Coisas aterrorizantes. Por que existe isso? Porque ali existe um conjunto de entidades espirituais, de espíritos, que estão em estados de perturbação e eles pensam coisas perturbadas. O que acontece quando eles emitem aqueles pensamentos todos? Pegam o fluido cósmico que tem ao redor deles e transformam esses fluidos nos pensamentos, nas formas de pensamento dele. Tá? Então, essa coisa monstruosa que existe nessas regiões menos felizes, elas são resultado do quê? Da manipulação do próprio fluido pelos espíritos que estão nessa região. Inconscientemente, claro. Mas eles estão tão perturbados que eles criam essas formas perturbadas. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos essa ou aquela direção. Eles o aglomeram, combinam e dispersam, formam com esses materiais conjuntos que têm uma aparência, uma forma, uma cor determinadas, mudam as suas propriedades como um químico altera as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo determinadas leis. Quem já assistiu, acho que assistia mais interessante, o Nosso Lar. Ou quem já viu. André Luiz desperta lá e começa a ver o quê? Prédios, o tal do aeróbus, flores, jardins. Como é que existem essas coisas no mundo imaterial? Porque existe o fluido, que é a matéria-prima universal, e quem de direito moldou aquelas coisas. Faz sentido isso que eu estou falando? Quer dizer, não é só no umbral que a gente manipula fluido, né? Isso existe em várias dimensões, vamos chamar dessa forma. Os mensageiros, de Santo Antônio Doméstico, no comentário do Aniceto, que é o benfeitor. Estamos colhendo mais ensinamentos sobre os efeitos da prece. Cada prece no coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder, a transmissão do pensamento através do magnetismo. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno do lar. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Então, digamos, a casa da Marlene, todo dia ela faz um estudo de evangelho, tem aquela vibração, aquela coisa harmoniosa, então a energia lá está num bom nível. Vem uma entidade perturbada, olha aquilo ali, volta, vai para o vizinho. A pergunta que cabe aqui é: quantas vezes nas nossas vidas nós somos o vizinho? Quantas vezes nós... E quando numa casa, por exemplo, um ambiente familiar, em todas as energias, digamos que não existe, não é feita a prece, o evangelho do lar, né? E digamos
elevada, o pai menos? Como é que, digamos que chega até na casa uma entidade inferior, né? Não sei exatamente como palavra usar. Como que acontece daí? Nós temos esse livro, Os Mensageiros, ele traz um exemplo disso. Mensageiro, desculpe, não Mensageiros. Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. O da... Esqueci o nome da menina. Digamos assim, você tem um equilíbrio espiritual, né, e está harmonizada, está vibrando bem. Era o missionário da luz. Raquel. Que o Não, marido. não, Raquel não. Que o Não. marido. É a menina que está orando com a mãe e que falam da oração refratária. Acho que ainda. A gente vai ver que está aqui. Matilde. Está aqui. Ah, tá. E digamos que o seu marido, ele se compraz nos efeitos que o álcool produz no corpo, ele tem uns amigos espirituais que o encorajam a beber, então existe aquele conflito. Eles vão ter acesso a ele, não terão a você. Muitas vezes você poderá perceber a influência deles. Muitas vezes ele poderá perceber a influência daqueles que se acercam de você. Mas o lar, como domínio, vamos chamar assim, ele não está protegido. Porque existe ali um elemento que não dá essa proteção. Tem que existir haver um equilíbrio. Tá? Onde é que eu estou aqui? Por favor. Em torno da prece, entre a terra e o céu. A prece, como qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então a gente está falando da prece como se é uma coisa positiva. Mas a gente já viu aqui que se a gente tiver um pensamento assim, né, menos superior, vai ter uma ação que corresponde também. Né? Aquele grilhão energético que vai me prender ao Léo. Por causa de 2 libras, gente. Ele vai se arrepender dessa 2 libras até. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que enobreceram. Então, quando eu faço uma prece sincera, honesta, vibrando, né, naquele momento eu consegui por 2 minutos perdoar todo mundo que eu tenho rancor, né? Ali eu faço aquela prece, eu me sinto aquele, né? Às vezes a gente sente aquele arrepio na pele, a gente sente alguma coisa que a gente não sabe explicar o que é. Essa prece, vou colocar aqui, subir como sendo o céu, né? Ela vai subir e alguém vai ouvir isso. E no mundo espiritual existem espíritos que ficam de plantão, procurando ver quem é que está precisando de ajuda, onde é que eu posso ajudar. Existe isso. E muitas vezes, não raras, eu estou precisando de ajuda, mas eu preciso ser deixado à deriva, porque faz parte da minha necessidade de aprendizagem. Faz sentido isso? Tá? Todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Tá? Por favor. No cenário terrestre. Temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano material mais densa. Parte de uma devotada servidora, que estava encarnada como uma criança chamada Matilde, né? E ele diz aqui, ela não seguiu para a encarnação dela desamparada, desassistida, ela está assistida. Existem espíritos que estão procurando ampará-la no trabalho, na vida, na encarnação, na existência dela, como existe na nossa. Não tenham dúvidas. Até quando a gente está assim numa fase não muito positiva da nossa vida, a gente se afasta do Evangelho, na hora que a gente volta, gente, é igual a imã de ferro velho, né, aquele imã poderoso que levanta carro, o pessoal que quer o nosso bem vem assim, ó, vum, na hora. Quando eles veem uma brecha, vem na hora para ajudar a gente. Por quê? Porque nos amam, gente. Só por isso. A gente é tão merecedor do amor deles que eles nos amam. 5 minutos. 50? Está acabando, só mais 5 de horas. Vamos lá, por favor. Né? Grandeza da oração. Oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. De essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os elementos mais impuros de que possa dispor. Mais puros. Desculpe.
Eu inverti a interpretação. Sim, é despedir nesse caso de emitir, né, os sentimentos mais puros. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo o orvalho nutriente da vida de luz, de vida e luz. A prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Bonito, né? Que reconforto, né? Pois é. Por favor. E olha, de graça, não custa nada. Pois não? Posso? Pode, claro. Teve um, Paga o tempo, hein? teve um congresso em São Paulo com mais de 500 pessoas juntas. Essas 500 pessoas, mais o palestrante, o orador, o povo lá, eles conseguiram entrar numa sintonia juntos, 500 pessoas na mesma vibração. Isso é a bomba atômica, né? Eles conseguiram quebrar uma luz, dizer assim, uma parede no umbral, que foi recolhido do Vale dos Suicídios, foi recolhido muita gente, e um dos boss, lá de baixo, né, também foi recolhido. E se deixou ser recolhido, porque eu não sei quantos tempos que falaram, né? Eu tinha esquecido como era sentir isso, receber uma oração. No caso do Gregório, do livro, né? Não, isso aí foi. Não. É semelhante. É a situação mesmo. Semelhante. A gente vai ver aqui três exemplos disso que você está falando. Obrigado. Isso aqui eu não falei, né? Prece e renovação. Tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras, ou seja, às vezes a resposta vem através de ideias transformadoras, só ideias, né, dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Tá? O céu e o inferno. Segunda parte, capítulo... Quem nunca leu o céu e o inferno? O céu e o inferno tem duas partes. A primeira parte, existe vamos colocar assim, um estudo comparativo do que é o céu e o inferno, segundo as diversas teologias ou religiões ou pontos de vista. E a segunda parte é a parte de depoimentos, em que entidades, espíritos encarnados em diversos estados, deram depoimentos, o Kardec compilou e colocou ali. Então existem espíritos felizes, espíritos sofredores, suicidas e por aí vai. Tá? Então tem aqui, isso aqui, segunda parte, capítulo 1, é um espírito sofredor, né? Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. O que ele está falando aqui? Isso aqui no momento da desencarnação. Tá? No momento em que o espírito está desencarnando, se fazem prece por ele, e ele ainda está naquele meiame, né? Não é que nem o Chico, né? Que via mais lá do que aqui, e também não está muito apegado, então a prece vai facilitar a separação. Tá? Diminui o sofrimento, porque é um momento, vamos dizer assim, uma fase de transição que às vezes causa um desconforto, um sofrimento, né? É a perturbação. Até porque é muito difícil a gente abrir mão da nossa zona de conforto, né? Às vezes a gente está naquela situação ruim, mas a gente não sabe porque a gente está acostumado com aquilo. Né? É o encarnado, né? Estamos encarnados, estamos aqui. Né? Eu acho que passou um, não? Isso. Um médico sobre a sua desencarnação. Que supremo consolo na prece. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Isso, gente, é como um espírito percebe a prece. Feita por nós, por encarnados. Tá? Peço a todos os meus que acreditem no Deus, na prece que consola e alivia. Isso é um desencarnado. Por favor, vá lá na minha família e diz, olha, acreditem que a prece consola e alivia um desencarnado. Tá? Ana Belleville, um mês depois da sua desencarnação. Obrigado, meus amigos, pela vossa lembrança, pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas e como concorreram para a minha libertação.
Vós compreendeis o valor da prece. Às vezes a gente acha que uma prece não é nada, né? É só um pensamentozinho. Aqui, gente, o valor de uma prece para alguém que está precisando. Mais um. Orai para que Deus me perdoe. Né? Nesse caso, ele estava ainda muito ligado ao corpo, né? Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Orai para que Deus me conceda repouso. Orai por mim. Né? O Espírito pedindo oração. Por que o Espírito está pedindo oração, gente? Porque não funciona. Porque a única coisa que a gente pode fazer para um Espírito desencarnado é orar por ele. Como no caso do André Luiz, né? Aquela senhora lá. É, filho, pois é. Né? Sou eu quem vem pedir que oreis por mim e dirigir ao Senhor uma prece para que me perdoe. Não está pedindo mais nada, gente. O Espírito não pede nada, só pede prece. Esse é o poder da prece. Pô. Eu acho que tem mais um tempo. Oração. Louvar é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Não nos esqueçamos de glorificar os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destinam-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Ou seja, fazer oração assim, sem querer dizer o significado, é difícil agora, se eu falar inglês todo mundo vai entender, né? Sem minutes, né? Não adianta nada, né? O que interessa é a vontade, é a sinceridade da prece. Fazer da boca para fora. Não adianta nada. Né? Vamos voltar na situação, né, que o publicano teve mais valor. Então, eu tenho certeza. Bom, gente, vamos fazer só uma recapitulação aqui. O que a gente viu nesses breves momentos, né, que vocês tiveram que ser torturados aqui por mim? Né? A gente viu que a gente tem a oração, né, ela tem 3 etapas, 3 fases. Né? A gente tem o louvor, tem o agradecimento e, se for o caso, o pedido. E que quando a gente faz um pedido, a gente deve pedir resignação, paciência e fé. A gente não deve pedir a solução dos nossos problemas, porque os nossos problemas estão ali porque a gente precisa deles. Não adianta falar assim, eu não quero me acordar para ir trabalhar. Faz parte. É uma das vicissitudes da vida terrena, né? Eu não quero ter que cortar a unha toda semana. Tem que cortar, não tem jeito, senão não vai machucar o pé. Eu não quero tomar banho todo dia. Tem que tomar, né? Senão não dá, né? Vivemos em sociedade. Então, a gente viu essa parte, né? E a gente viu que a prece, ela se propaga de maneira magnética através do fluido cósmico universal e que atinge qualquer um em qualquer lugar do universo. Eu esqueci de comentar isso. Então, ela é uma oportunidade, uma ferramenta que nós temos de quê? De nos conectarmos com as esferas superiores. No nosso caso, assim, no meu caso, não precisa nem tanto superior, basta assim um pouquinho, já ajuda muito, né? E a gente se conectar e permitir que esses benfeitores atuem em nosso benefício. Atuar em nosso benefício, gente, não é para resolver o nosso problema. É para nos ajudar a passar pelo problema. E para nos ajudar a nos transformarmos. Eu acho que foi mais ou menos isso. Né? Pode passar o só. Bom, aqui ninguém vai fazer pergunta. Alguém vai fazer uma pergunta? Marlene não vai deixar. Não, né? Então eu só vou passar, antes da Marlene me tocar aqui para fora, deixa eu passar o último slide. Vocês viram que Jardim das Oliveiras, desculpa eu estar fazendo propaganda aqui, eles não pagam para fazer isso não. Todo mundo deve ter ouvido falar aqui da Mansão do Caminho. Jardim das Oliveiras é uma obra que tem o mesmo propósito
menor um pouco, em Belém do Pará. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente conhece o Roberto Almeida, mas pouca gente conhece uma das obras sociais com que ele está envolvido. Então, eu estou fazendo essa divulgação aqui, primeiro, por quê? Para que a gente conheça, né? Eles têm um portal, e esse portal a gente pode assinar com uma fortuna incalculável, 5 livros por mês, que ajuda a manter a obra social. Então, desculpa a propaganda, mas se a gente não divulgar, a gente não ouve, não ouve mas falar. é um trabalho muito bonito do É um trabalho muito bonito, é um trabalho nobre, e são 5 livros por mês. Se for muito dinheiro, se eu pudesse doar 1 livro por mês, eu junto com mais 4, faço 5, consigo doar. Acho que todo mundo desperdiça pelo menos 1 livro por mês. Né? Então, por favor. Que a paz de Jesus seja conosco.